Oi, gente, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma atualização das plantas aqui do canteiro, respondendo a comentários. Tem algumas pessoas que chegaram há pouco tempo e deixou o comentário procurando a respeito das plantas aqui do canteiro, se elas são plantadas diretamente no chão ou em vasos. Então, pessoal, as plantas são todas plantadas em vasos, não tenho nenhuma planta no chão, porque o espaço é pouco, o canteiro é bem estreito. Aqui eu tenho um vaso de aglaonema, fica aqui em cima do caixote. Eu não gosto de colocar diretamente no chão, e como vocês podem ver, aqui tem bastante matéria orgânica. Caem muitas folhas e frutos da jabuticabeira aqui no canteiro. E aqui eu tenho essa monstera que está maravilhosa. Ela se apoiou aqui no poste de concreto e olha o tamanho dessa raiz. Logo a raiz vai alcançar aqui o chão, aí não tem como mais tirá-la daqui. Vai ficar aqui nesse local. Ela cresceu bastante e está muito bonita. Aqui eu tenho a aglaonema. Tenho Philodendro Brasil. Esse também tá lindo. O vaso tá bem cheio. Aqui mais um filodendro. Aqui eu tenho o filodendro prata. Esse eu fiz a poda nele recente e ele já está brotando. No vaso de cimento. Aqui a maioria das plantas são cultivadas em vasos de plástico. Aqui eu tenho o Philodendro maioi. Esse também se apoiou aqui nessa madeira. Aqui eu tenho um vaso com espadas. Gente, tá até difícil de mostrar tanta planta. É um vaso alternativo. E aqui como suporte eu usei um tijolo. Aqui um vaso de lírio da paz. Gente, aqui eu tenho sempre o cuidado de não deixar acumular água. E também bato veneno nas plantas, aqueles aerosol. E às vezes eu borrifo também o Caltrim nas plantas. E a época mais complicada é agora, na época em que estamos, a época da chuva, porque nessa época aparecem muitos insetos. E aqui eu tenho o lírio da paz, nesse vaso grande. E aqui eu tenho a monstera dansoni, mais uma planta que eu não vou mais poder mudar de lugar. Se agarrou aqui. Tá subindo aqui no concreto. Está aqui no vaso. Aqui eu tenho a aglaonema. Aqui choveu bastante essa noite e as plantas estão bem encharcadas. Aqui eu tenho o bambu da sorte. O vaso bem cheio. Essa é uma planta que rende bastante. Aqui é tudo junto e misturado. E elas se desenvolvem bem, assim, em grupos, aglomeradas. Aqui eu usei uma lata como suporte. Eu tenho o Dracena aqui nesse vaso. E aqui no mesmo vaso tem a Dracena Ampleomele. E aqui eu usei latas como suporte. E falando do substrato que eu uso, normalmente eu uso essa terra aqui que eu pego aqui no canteiro, que é rica em matéria orgânica. Eu trouxe, dias atrás, eu trouxe carvão e cinza lá da chácara. A terra também eu trago de lá. A terra lá da chácara é uma terra vermelha. Aqui está escura por causa do carvão. Aqui tem um vaso de dracena, tem antúrio, tem lírio da paz, variegata. O antúrio fica aqui nesse vaso, um vasinho alternativo, não é um vaso muito grande. E aqui nesse canto eu tenho alguns vasos com Comigo Ninguém Pode. Esse está bem grande. Esses Comigo Ninguém Pode, a maioria foram de resgate. Aqui eu tenho o lírio da paz variegato. Esse, depois que veio aqui para o quintal, aumentou bastante. Aqui eu tenho mais Comigo Ninguém Pode. Esse eu fiz o replante dele recente, aqui nesse filtro de barro. Aqui nesse vaso eu tenho uma dracena. Essa dracena, ela estava enorme e eu podei ela recente e brotou. Essa dracena é uma planta de resgate, ela cresceu muito, assim, em pouco tempo. É uma planta de crescimento rápido. E aqui eu tenho mais um vaso alternativo, eu cultivo Comigo Ninguém Pode, em uma lata. Esse canto aqui é o canto dos Comigo Ninguém Pode. Aqui eu tenho esse com poucas pintas.
Tenho esse outro aqui que tem mais pintas. Aqui eu tenho esse com as folhas mais clarinhas. Esse cultivado em um balde. E aqui mais um Comigo Ninguém Pode. Esse o vaso está bem cheio. Esse eu ganhei de uma amiga, já ganhei o vaso cheio, assim. Aqui mais um Comigo Ninguém Pode. Eu tenho alguns repetidos, porque uma amiga me pediu umas mudas, daí eu fiz as mudas, mas ela não veio pegar. E aqui, gente, a terra vermelha que eu havia falado, terra e carvão, que eu trouxe lá da chácara. E aqui eu acrescento um pouco de esterco, folhas secas, é o substrato que eu uso. E aqui eu não tenho um substrato específico para cada planta. Como a maioria das minhas plantas são folhagens, eu sempre uso o mesmo substrato. Comigo Ninguém Pode é uma planta muito fácil de cultivar e cresce bastante. Olha o tamanho, esses estão bem grandes. Eles crescem, ficam bem pesados. Daí eu tenho que colocar o tutor. Esse aqui eu fiz a poda. Aqui eu tenho bastante Comigo Ninguém Pode. É uma planta que eu gosto de cultivar, uma planta de fácil cultivo, não é exigente. E vale lembrar que é uma planta bem tóxica. Se você tem crianças e animais de estimação, deve ter uma atenção redobrada com essa planta. Esse aqui eu fiz o replante recente, quem me acompanha aí com certeza lembra que dias atrás com a chuva ele caiu. Daí eu fiz a poda e coloquei aqui, olha. Ainda está se adaptando. Está no vaso de cimento, acredito que não enraizou ainda. Amarrei aqui. Esse, como ele tem as folhas muito grandes, pesa bastante. E aqui mais um Comigo Ninguém Pode. Esse tem a folha mais clara. Essa também é uma planta de resgate. Aqui no vaso alternativo. Aqui eu coloquei esse aquário para impedir que a Mel suba aqui no canteiro. Quando ela sobe aqui, ela faz haste, cava buraco, espalha terra no quintal inteiro. E é isso, gente. Chegamos aqui no final do canteiro. E aqui tem a glaonema, tem dracena. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando as plantas aqui do canteiro. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!